Fala galerinha, beleza com vocês? E aí vamos para a nossa aula número 2, dar continuidade a uma pequena introdução de noções básicas de matemática financeira, onde hoje iremos abordar os juros compostos. Então vamos lá. Olha só, juros compostos. Anteriormente a gente tinha visto no juros simples que se você tivesse um capital, por exemplo, R$ 100 a 10%, você aplicaria esse capital e somente os R$ 100 ia correr juro, vamos dizer assim, ia ser capitalizado durante todo o período que ele ficasse aplicado. Por exemplo, no primeiro mês correria juros dos R$ 100, no segundo mês juros apenas dos R$ 100, no terceiro mês juros apenas dos R$ 100. Já no juro composto, a gente vai ver o seguinte, que a coisa não funciona dessa forma, certo? Não funciona dessa forma. Nos juros compostos, o que acontece? A gente vai ter sempre, a todo mês, uma capitalização. Como assim? Será capitalizado? A gente terá um montante. O seu capital mais os juros produzidos naquele período, certo? Vamos lá. As aplicações financeiras como caderneta de poupança, fundos de renda fixa, certificado de depósito bancário, popular CDB, fundo de ações e etc., remuneram diariamente o capital aplicado pelo sistema de juros sobre juros. Isto é, por exemplo, vamos supor aqui, que no primeiro dia de aplicação, a taxa de juros incide sobre o capital inicial aplicado. Então, se você aplica, vamos supor que R$ 100, no primeiro dia você vai ter um juro. Já no segundo dia, o que é que vai acontecer? No segundo dia ou no segundo mês, o que é que vai acontecer? No segundo dia de aplicação, a taxa de juros incide sobre o montante acumulado, no caso, o capital que você aplicou anteriormente, mais o juro que correu, certo? No dia anterior, ok? No terceiro dia, do mesmo jeito, certo? No terceiro dia, a taxa de juros incide sobre o montante acumulado no dia anterior, ou seja, a gente vai ter aqui um montante. Ó. Então, agora já vai correr o juro aqui em cima deste montante aqui, que é capital mais os juros. Então, e assim sucessivamente, certo, gente? Então, a cada mês, você vai sempre somando o que você tinha no mês anterior mais os juros, ok? Vamos lá. Exemplo. Considerando o mês como unidade de tempo, isto aqui é importante. Daqui a pouco eu vou tratar uma questão sobre isso aí, certo? Então, lembrando que se o tempo tiver em meses, a taxa tem que estar também em meses, certo? Tem que ser uma taxa mensal ou uma taxa anual, ok? Então, o que acontece? Vamos imaginar que as taxas mensais de juros de uma aplicação financeira tenha sido o seguinte: 2%, tem 3% e 1,5% no mês de janeiro, fevereiro e março, respectivamente. No primeiro dia de janeiro, uma pessoa que quer comprar uma casa investiu R$ 100.000 nesta aplicação e não fez retirada durante os 3 meses. Então vamos ver como é que esse cálculo pode ser feito. Olha só, eu fiz aqui para vocês de mês a mês, olha. No mês de janeiro, a pessoa tinha 100 mil, olha, a uma taxa de 2%, se você multiplicar 100 mil vezes 2% ou 100 mil vezes 0,02, você vai ter um juro de R$ 2.000. Consequentemente, você não vai ter mais 100 mil, você vai ter 102 mil, certo? Ok. Agora, para o mês de fevereiro, não vai ser esse capital aqui, olha, que vai correr juro. Vai ser esse aqui, ó, certo? Vai ser esse montante. Então, no mês de fevereiro, você tem 102 mil, olha, para correr de juro. Então, 102 mil vezes os 3%. Se você multiplicar 102 mil vezes 3%, você vai encontrar 3.060. Então, quando eu somar aqui, eu vou ter esse mais esse aqui, eu vou ter um montante de R$ 105.060. No mês de março, certo? O capital que vai correr juro vai ser esse montante aqui, olha, 105.060 vezes 1,5% vai dar de juros R$ 1.575,
certo? Então, o que é que ocorre? Você vai ter agora aqui um capital, você agora vai ter aqui um montante de R$ 106.635,90. Ou seja, ao término do terceiro mês aqui, você tem este capital aqui, olha, onde fica fácil você observar quanto foi o juro, é porque você investiu esse. No final de tudo, aí você teve esse aqui, ó. 106 mil. Você percebe o seguinte, você percebe que ao todo você teve juros de quanto? De R$ 6.635,90. Esse juro você calcula como? Basta diminuir o montante menos o capital. Ou na tabela aqui, se você também somar 2.000 mais 3.060 mais 1.575, você também terá os juros. Certo, gente? Então, beleza. Então tá aí. Existe uma outra forma de se calcular isso aqui, que a gente virá mais na frente, certo? Para não ter que calcular mês a mês. Eu fiz aqui dessa forma para mostrar para vocês o seguinte, que o capital nos juros compostos ele não é fixo. Ele só no primeiro mês você só vai correr juro o capital que você investiu, mas já no segundo mês vai ser o que você investiu e o juro que correu do primeiro mês, ok? Muito bem, vamos para o próximo quadro. Então, na verdade, se um capital inicial C é aplicado em regime de juros compostos durante determinado tempo, certo? Durante determinada unidade de tempo, ou seja, se esse tempo for em dias, em meses, em anos e assim sucessivamente, a taxa constante I por unidade de tempo, lembrando que a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade, então o montante M acumulado nesse período é o seguinte, a gente calculou por essa fórmula aqui. Montante é igual capital vezes 1 mais I elevado a N. Lembrando que sempre a gente converte esse I aqui, olha, certo? Converte esse I aqui. Como é que se converte? Se for 2%, você pega 2, divide por 100, né? E fica em unidade, ok? Beleza, então tranquilo. Vamos lá? Observações importantes. Veja só, para a aplicação dessa fórmula aqui, deve-se ter N e I relacionados com a mesma unidade de tempo. Beleza, então lembrando que se N for em meses, a taxa também tem que estar ao mês, ok? Segunda observação, se as taxas variam nas unidades de tempo, certo? Ou seja, uma taxa de 2% ao mês, aí no outro mês 3% ao mês, no outro 4% ao mês, certo? E 1 na primeira unidade, e 2 na segunda unidade, e 3 e N na enésima unidade, vamos dizer assim, então o montante será dessa forma. Olha só, montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa, vezes 1 mais a segunda taxa, vezes 1 mais a terceira taxa, até a última taxa, ok? Por exemplo, aquele exemplo anterior, olha, taxa 1 mais taxa 1, 1 mais taxa 2, 1 mais taxa 3 vezes o capital. Poderia ter calculado dessa forma aqui, olha, dessa tabela aqui, ó. Eu poderia ter feito assim, olha, 1 mais 2%, que é 0,02, seria o capital, que seria esse, vezes 1 mais 0,02, 1 mais 0,03, 1 mais 0,015. Ok, gente? Calcularia direto. Bom, beleza. Então, tá aí. Quando você tem várias taxas, certo? A cada mês o capital que você aplicou, a taxa vai variando. Então, você pode calcular dessa forma. Para não calcular no primeiro mês, depois no segundo mês e assim sucessivamente, certo? Ok. Então vamos aí. Exemplos. Primeiro exemplo. Um capital de 5.000 foi aplicado a juros compostos durante 7 meses a taxa de 2% ao mês. Dado 1,02 elevado a 7 é aproximadamente 1,15. Aqui perceba, é uma aproximação. Então, já que a gente tem uma aproximação, você vai encontrar também um montante aproximado. Então, calcular o montante acumulado ao fim de 7 meses de aplicação. Gente, veja só, o problema geralmente, se for em concurso ou se for em provas do Enem, por exemplo, que também é um concurso, certo? Se a taxa for muito alta, geralmente eles dão esse valor, ok? Então o que acontece? E se não, nesse caso aqui, se você fosse calcular, você ia fazer 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02 e assim sucessivamente. E a ideia era, não aproxime porque pode dar uma diferença muito grande. Deixe para aproximar só no final. Certo? Não aproxime a cada cálculo, que eu quero dizer, certo? Então, o que acontece? Tá aí, o montante acumulado ao fim de 7 meses de aplicação. Muito bem. Então, vamos calcular isso aí, certo? Nós sabemos que montante é igual capital, é isso?
vezes 1 mais I elevado a 7. Olha, o capital é 5.000, tá aqui. I é 2%, que é a mesma coisa que 0,02 elevado a 7, ok? Então, vou resolver logo aqui essa soma, olha. Então vai ficar assim, olha. Montante é igual a 5.000 vezes 1,02 elevado a 7. Mas olha só que coisa. 1,02 elevado a 7 é 1,15. Então, no lugar disso aqui, olha, a gente vai substituir por 1,15. Vai ficar assim, olha. Montante é igual a 5.000 vezes 1,15. Então, nesse caso aí, o montante vai ser aproximadamente 5.750. Ok? Tá aí. Gente, e aí você já percebe o seguinte, que os juros foi aproximadamente 750, né? Porque se o capital que foi aplicado foi 5.000 e no final você retira 5.750, ok? Então, lembrando que o acréscimo aí é os juros, ok? Então, no final aqui o item B, que eu já disse aqui, já dei, certo? A resposta, os juros produzidos durante o período que durou a aplicação vai ser quanto? Olha, para você calcular os juros, basta você fazer o seguinte, juros é sempre montante menos o capital, ok? Tranquilo. Então, vai ficar que os juros é igual a 5.750 menos 5.000, juros é igual a 750. Eu fiz isto aqui, mas não era necessário. Você poderia colocar aqui direto, certo? 750. Tranquilos? Vamos para o próximo. Olha só, interessante aqui essa. Um automóvel novo que foi comprado por 40 mil reais sofreu em cada ano desvalorização de 10%. Calcule seu valor em real depois de 3 anos de uso. Gente, o que é que acontece? Ele sofre a cada ano 10%, certo? Uma desvalorização de 10% no seu valor inicial lá, né? Então, o que é que vai acontecer? Se é uma desvalorização, então é uma taxa negativa, concordam comigo? Certo? A gente vai ter que usar esses 10% aí negativo, já que é uma desvalorização. Se fosse um aumento, aí seria sempre a taxa ficaria positiva, ok? Beleza. Então, nós temos aí o seguinte, a gente vai esquematizar os dados, a gente tem o seguinte, nós temos que o objeto, o automóvel, custa 40 mil, nós temos que a taxa é menos 10%, porque está existindo uma desvalorização, que convertendo isso aqui, 10 dividido por 100 dá 0,1, então menos 0,1, essa aí é a taxa anual, certo? Beleza. E agora o que é que a gente quer? A gente quer o seguinte, N é igual a 3 anos, né? Que a gente já sabe, não é isso? Ele quer saber quanto é que o carro vai ficar custando depois desses 3 anos de desvalorização, certo? Tranquilo. Então, é só aplicar simplesmente na fórmula aí, gente. Olha, montante é igual ao capital, 1 mais I elevado a N. Olha, montante é igual ao capital, que é o valor do carro, é 40 mil. 1 mais, quem é I, gente? I é menos 0,1. Eu poderia ter colocado aqui, olha, 1 menos 0,1, olha, certo? Mas eu fiz assim, ok? Tudo isso é elevado a 3. Beleza. O que é que acontece? O montante é igual, olha, 40 mil, olha, 1 menos 0,1, que vai ficar 0,9 elevado a 3. Certo? Beleza. Então vai ficar como? Perceba que aqui ele não disse quanto é 0,9 elevado a 3, então a gente vai ter que calcular 0,9 vezes 0,9 vezes 0,9. Na verdade, se eu fizer essas continhas aqui, 0,9 vezes 0,9 vezes 0,9, eu vou encontrar 0,729. Então, vai ficar 40 mil vezes 0,729. Então, nesse caso, olha, o automóvel ele passou a custar 29.160. Então, se perguntar a você quanto foi a desvalorização, é só você fazer 40 mil menos isso aqui que você vai ver quanto foi que desvalorizou. Ok? Então, perceba. Tá aí, certo? Se o automóvel custa 40 mil, 3 anos depois, ele fica custando 29.160, certo? Vamos para o próximo. Olha só, isso aqui é importante, muito importante, porque eu ia falar naquela questão anterior algo que eu vou falar nessa agora. Olha, houve época em que a taxa de inflação no Brasil era de 25% ao mês. Qual era a taxa de inflação anual no Brasil naquela época? Perceba que ele dá aqui, olha, a taxa mensal. Gente, se fosse em juros simples, bastava você fazer aí o seguinte, 25% vezes 12, certo? E aí você ia ter justamente a taxa anual.
Mas como é em juros compostos, a coisa não funciona dessa forma. Então vamos ver como a gente calcula isso aí. No caso, se eu fizesse aí, olha, 25 vezes 12, eu sei que a taxa, ela ia ser, a taxa anual, ela ia ser 300%, se eu não errei o cálculo aqui, certo? 25 vezes 12, isso mesmo, ok? Então vamos ver, no caso aqui, quanto é que é essa taxa anual, ok? Bom, perceba, ele não deu capital, ele não deu aqui o capital, certo? Não deu capital. Então, o que vai acontecer aí? Se ele não deu o capital, nesse caso, eu posso estabelecer um valor. E aí você pode estabelecer qualquer valor. Geralmente, quando se trata de juros, eu costumo colocar valores 100, ou 1.000, ou 10.000. Por quê? Porque coincide que as taxas, o máximo é 100%, certo? Mas se você colocar R$2, R$1, 50 centavos, vai sair do mesmo jeito. Ou se você, no lugar do capital, colocar C mesmo, também vai sair. O problema resolve da mesma forma. Mas eu prefiro atribuir um valor para o capital. Porque eu tenho a taxa mensal, certo? Eu tenho aqui o tempo, que são 12 meses, porque ele diz que perceba que ele quer saber a taxa anual. Então, um ano tem 12 meses, ok? Então, vamos lá. Olha, vamos obter os juros compostos produzidos por R$100. Então, veja só, eu estou dizendo que o capital é R$100. Aplicados durante 12 meses, a taxa de 25% ao mês. Então, você tem o tempo, olha, certo? 12 meses, porque eu quero saber quanto é que vai ser a taxa anual. Essa taxa aqui mensal, aqui, quanto é que ela equivale, certo? Quanto é que ela será anualmente. Então, vamos lá. Calcular aqui da mesma forma, gente. Olha, montante é igual a 100 mais vezes 1 mais 25% é 0,25 elevado a 12. Então vai ficar como? Montante é igual a 100, olha. Somando aqui vai dar 1,25 elevado a 12. Que aqui já foi dado o valor, olha. Então nesse caso vai ficar como? Que o montante é 100 vezes 14,55. E se eu multiplicar, eu vou encontrar que o montante é isso aqui. 1.455. Olha só que coisa interessante. Se o montante é isso, 1.455, e eu só investi R$100, se eu tivesse investido mais, o montante seria maior. Então você já percebe aqui o seguinte, que os juros é 1.355, não é isso? Investi 100, obtive 1.455, então eu tive 1.355 de juros, certo? Então tá aí. Então o juro produzido no período de 12 meses é isso aqui, 1.355. Veja só, se eu tenho o juro e eu tenho o capital, certo? E eu quero encontrar a taxa que esse juro foi gerado em cima do capital, basta eu fazer isso aqui, gente, olha. Se eu dividir o juro pelo capital, a essa razão aqui, o juro pelo capital, é a taxa de juros nesse período de 12 meses. Então, vou dividir, olha, esses juros que eu encontrei sobre o capital. Então, vai ficar como? Olha, vai ficar que I é igual a juros sobre o capital. Então, I é igual a 1.355 sobre 100. Olha só que coisa interessante, 1.355 sobre 100, né? Veja só, isso aqui, se você observar, 1.355 sobre 100, isso aqui é 1.355%. Então, gente, veja só, observe, no juro composto, essa taxa aí de 25% ao ano, essa taxa de 25% ao ano, corresponde a 1.355% anual. Ok? Aliás, desculpa, 25% ao mês, corresponde a 1.355% anualmente, certo? Então, pessoal, tá aí. Olha só, uma coisa bem interessante, porque aí você pode até, de repente, sei lá, se trabalha um empréstimo, a pessoa diz, olha, não, é uma taxa de 1% ao mês e papapá, e você pode fazer seus cálculos e ver realmente quanto é que sua taxa, quanto é que você paga de taxa anualmente. Ok, pessoal? Então tá aí, essa foi nossa aula. Na próxima aula eu irei postar mais coisas sobre matemática financeira. Por hoje é só, ok? Então, obrigado a todos e até a próxima. E qualquer dúvida vocês já sabem, podem entrar em contato, ok?